Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 602, pregado na noite de domingo, 20 de novembro de 1864, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. E levantou-se Abraão de madrugada e foi ao lugar onde estivera diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que subia a fumaça da terra como a fumaça de uma fornalha. Gênesis 19, 20 e 28. Cedo pela manhã, Abraão procurou aquele lugar privilegiado onde, apenas na noite anterior, Deus se havia manifestado, e onde ele desfrutara de um período de comunhão extraordinária. Para onde mais iria o crente, senão para aquele local especial, tão querido a seu coração, onde já teve comunhão com o Senhor? Aquele que conhece o valor da oração, deseja sempre estar ali. É um privilégio sublime, o mais alto de que os mortais possam desfrutar, falar com Deus, suplicar a Ele, usar argumentos e prevalecer. Abraão havia encontrado tal graça. Não é de admirar que ele retornasse ao local onde Deus se aproximará dele de maneira tão evidente. Sem dúvida, uma das razões pelas quais ele se levantou cedo, foi até lá e olhou em direção a Sodoma, era o desejo ansioso de saber se suas orações haviam tido resultado. Vocês se lembram de como ele lançou sua última porventura ao Senhor. Porventura, se acharem ali 10 justos, e Deus lhe disse: não a destruirei por amor dos 10. Talvez ele esperasse que não precisasse ir além. Ele interrompe ali, pois está convicto em seu coração de que certamente haveria 10 justos naquele lugar. Então ele dirige seus olhos para a parte do horizonte onde Sodoma e Gomorra deveriam estar. Assim também, quando você orar, espere pela resposta. Elias disse ao seu servo: vai e olha para o lado do mar. Do mesmo modo, diga às suas esperanças: vai e olha para o lado do mar. Se você pediu chuva, espere a nuvem. Se você pediu uma bênção, aguarde que Deus estenda a sua mão e a conceda a você. Mas Deus nem sempre responde às orações de seus filhos exatamente como eles gostariam. Além disso, às vezes, seus filhos são negligentes em pedir e por isso não recebem o que, de outra forma, teriam obtido. Assim, Abraão, ao olhar para Sodoma, em vez de contemplar a planície verdejante e bem regada, com as torres e edificações da cidade, não viu nada exceto fumaça densa e o brilho avermelhado subindo até o céu, como a fumaça de uma fornalha. É notável que ele, aparentemente, não tenha percebido a tempestade descendo do céu. Daí podemos inferir a rapidez da destruição daquelas cidades. Deus fez chover fogo do céu sobre Sodoma. Parece que foi algo instantâneo. Toda a planície foi destruída e tudo o que Abraão viu após se levantar, provavelmente ao nascer do sol, foi apenas a fumaça que se seguia à conflagração. É assim que Deus afugenta seus inimigos. Como a cera que se derrete ao fogo, como a fumaça que é dissipada pelo vento, assim perece o inimigo diante do sopro de Deus, quando ele sai do seu lugar oculto para punir o pecado. Conseguem imaginar o venerável patriarca, apoiado em seu cajado, olhando com espanto para aquela fumaça que subia como a fumaça de uma fornalha? Que pensamentos ele deve ter tido! Que espetáculo para ele contemplar, estando exatamente no local onde mantivera a comunhão com Deus. Talvez ele não conseguisse contemplá-lo de outro lugar. Ele teria ficado apavorado, tomado de tremor, mas ali se sentia seguro. Permanecendo onde o Senhor falara com ele, sentiu-se protegido e pôde encarar aquele clarão sombrio e aquela escuridão terrível, sem se desesperar.
E agora, quero convocar vocês, meus caros amigos cristãos, ao cenário dos seus próprios privilégios mais sagrados. Aquele lugar, por assim dizer, onde a graça se manifestou de maneira mais clara às suas almas e onde suas intercessões fluíram com maior liberdade. De lá, gostaria que levantassem seus olhos. Para onde, vocês perguntam? Desejo chamar sua atenção. Quero que contemplem a fumaça dos tormentos das almas perdidas. Quero que olhem com olhos crentes para aquele lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Apenas cuidem para que permaneçam no lugar onde Deus já teve comunhão com vocês, sob a cruz, onde o sangue se derrame sobre vocês e sintam o perdão dos pecados. De nenhum outro lugar podemos contemplar a ira de Deus com as emoções corretas e proveitosas. Mas, ficando ali, nosso espírito será humilhado, nossa alma consolada, e com lágrimas nos olhos, lágrimas de gratidão e contrição, ousaremos contemplar aquele abismo escuro e terrível onde os ímpios jazem, e extrairemos proveito disso, assim como Abraão certamente o fez. Primeiro, então, esta noite, deixe-me sugerir as emoções que devem ser despertadas no espírito do cristão ao olhar para a ira vindoura. Em segundo lugar, gostaria de reunir algumas lições que Deus ensina ao seu povo e ao mundo, a partir da condenação dos ímpios. E por fim, ao concluir, direi que olhemos de outra forma para uma exibição ainda mais admirável da vingança divina. Ainda mais admirável, repito, do que aquela que percebemos em Tofete, onde as almas perdidas estão enclausuradas. 1. Com que emoções devemos contemplar os tormentos das almas ímpias e impenitentes? Certamente, deve ser sempre com humilde submissão à vontade divina. É preciso manter de modo inabalável a certeza de que Deus é justo, mesmo em meio à sua ardente ira. O juiz de toda a terra não pode deixar de fazer o que é correto, embora ele seja terrível e temível em sua cólera, como fogo consumidor, permanece nosso Deus para todo sempre, cheio de bondade e de verdade. Há entre os cristãos de nossos dias uma incredulidade arraigada sobre a eternidade do castigo futuro. Em muitos casos, não é declarada abertamente, mas sussurrada. Frequentemente assume a forma de um espírito de benevolência que deseja que a doutrina seja refutada. Temo que, no fundo disso, haja uma rebelião contra a tremenda soberania de Deus. Há a suspeita de que o pecado não seja, afinal, algo tão ruim quanto imaginamos. Apresenta-se uma desculpa ou um anseio velado de desculpar os pecadores, que são vistos mais como objetos de pena do que de indignação, como se não merecessem, de fato, a punição condigna que eles mesmos trouxeram sobre si. Receio que seja a velha natureza em nós, usando o disfarce de caridade, que nos leva a desacreditar de um fato tão certo quanto a felicidade dos crentes. Abale-se o fundamento sobre o qual repousa a eternidade do inferno, e você terá abalado também a eternidade do céu. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É exatamente a mesma palavra no original. Foi traduzida levemente de forma diversa em nossa versão, mas o termo é o mesmo. Se um não é eterno, o outro também não é. Irmãos, isto é algo temível. Quem consegue meditar sobre o lugar destinado aos ímpios sem estremecer? Os homens ímpios pensam que gostamos de pregar sobre tais temas. Longe disso, muito longe. Tenho até mesmo me censurado recentemente por quase não ter pregado sobre esse assunto. Eles imaginam que os cristãos conseguem olhar com satisfação para o tormento dos perdidos, sentindo-se seguros. Não sabem do que falam. O exato oposto desse espírito é comum entre nós. Trememos diante da ideia de almas sendo lançadas para sempre na perdição, e um horror nos domina de tal maneira que, se pudéssemos duvidar disso, duvidaríamos. E se pudéssemos refutá-lo por inteiro, ficaríamos felizes. Mas não ousamos tentar tal coisa, porque sabemos que seria pôr em xeque a sentença do Todo-Poderoso e provocar uma querela contra o Altíssimo. Ó grande juiz de todos, tu hás de pisar teus inimigos no dia da tua ira. E não obstante, serás tão glorioso nesse ato
quanto quando perdoas o pecado e passas por cima da transgressão. Cristão, olhe para lá e, enquanto contempla, não te rebele, mas declara: verdadeiros e justos são os teus juízos, ó Deus. Seja o teu nome honrado para sempre. Certamente, outro sentimento que a visão do destino fatal dos ímpios não deixará de nos incitar é gratidão. E por que não estou lá? Eles se retorcem no fogo que atormenta suas línguas em vão. E por que eu não estou lá? Eles pecaram, eu também pequei. Eles amaldiçoaram a Deus e morreram, eu também o amaldiçoei. E é um milagre que eu não tenha morrido. Oh, se não fosse a graça divina, eu estaria igualmente perdido. Alguns de vocês que antes frequentavam tavernas, cuja voz ecoava em canções lascivas, que poluíam as noites com pecado e estragavam o dia com impiedade, rendam graças a Deus por terem sido lavados no precioso sangue de Jesus. Pois ao lerem a lista dos devassos e etc., são obrigados a reconhecer: tais éramos alguns de nós, mas fomos lavados, mas fomos santificados, mas fomos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Que as profundezas do inferno os obriguem a erguer-se às alturas da gratidão. Que o pranto e o ranger de dentes que de lá sobem clamem pelos seus lábios, seu coração, suas entranhas e tudo que há em vocês, para que entoem a melodia de ação de graças por terem escapado. Deveria haver também um profundo sentimento de humildade. Olha para a cova de onde foste tirado, para a rocha de onde foste cavado. Aqueles pecadores, você era como eles. Não havia nada em você que o conduzisse ao céu. Antes havia tudo que o levaria ao inferno. Você é um tição tirado do fogo. Você estaria ardendo naquele fogo tanto quanto os demais. E será que agora pode erguer a cabeça, homem, e se gabar, dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens? Não se estiver em seu juízo. Ao contrário, humilde e, ao mesmo tempo, agradecido, você seguirá seu caminho, de coração submisso, olhando para os outros com piedade e amor, e desejando ansiosamente resgatá-los também das chamas, conduzindo-os pelos caminhos da paz. E há uma sensação que, às vezes, atravessa todos os nervos e empalidece nossas faces de terror. O receio de que também possamos terminar lá. Acredito que um simples vislumbre da fumaça de Geena sempre promoverá em nós um santo zelo pela própria alma e uma atenta vigilância sobre nossa conduta. O que diz você a isso, professor da fé? Você vê a fumaça subindo para sempre. E se, afinal, você também for para lá? Lembre-se de que é uma coisa professar ser cristão e outra bem diferente ser verdadeiramente convertido. Você pode chegar às portas do céu pela mera profissão, mas há uma porta dos fundos que leva ao inferno. Alto professor de fé, tome cuidado. Se suas asas forem de cera, elas se derreterão, e quanto mais alto você voar, maior será a sua queda. Será um dia triste para qualquer um de nós se tivermos de sair do púlpito diretamente para a perdição, ou ir da mesa do Senhor à comunhão com demônios, e passar do cálice no qual comemoramos o sacrifício de Cristo ao cálice de tremor, cheio dos resíduos da ira de Deus. Se estou destinado a perecer, antes prefiro perecer como um pecador confesso do que como um hipócrita. Pois a condenação daquele que fez belo semblante na carne e enganou a todos com aparente piedade será agravada pela perda que sofre, pelas esperanças frustradas, pelas declarações que se mostraram mentirosas. Membros desta igreja, falo a vocês, esperando que façam uma auto-indagação. Serei eu, Senhor? Serei eu? Meus companheiros de trabalho nesta igreja, diáconos e presbíteros, examinemo-nos a nós mesmos. Não deixem que seus cabelos brancos os dispensem da necessidade de autoexame. Não permitam que seu ofício os proteja da suspeita de que, no fim das contas, podem estar enganados. Venham todos, como se nunca o tivéssemos feito antes, à cruz de Jesus. Olhamos para ele,
pendurado e sangrando. E se até agora não fomos salvos, digamos, Jesus, aceita-me agora. Culpado, fraco e incapaz, em teus braços me refugio. Sê tu minha força e justiça, meu Jesus e meu tudo. Esses, no mínimo, são alguns dos sentimentos com os quais, como Abraão, estando no lugar onde Deus já teve comunhão conosco, podemos olhar para Sodoma e ver a fumaça subindo como fumaça de uma fornalha. Pausaremos um instante e então notaremos os ensinamentos que parecem emergir dessa terrível doutrina da ira vindoura. 2. Observem, cristãos, se puderem, e vejam ali o mal do pecado. Vocês se assustam? Eis o verdadeiro fruto da semente da iniquidade. Venham, pecadores, encarem isso. É para isso que o pecado conduz. É essa a sua plena maturidade. Vocês cuidaram do pecado, afagaram-no e o beijaram. Contemplem agora o que ele produz. O inferno não é senão o pecado amadurecido. Vocês admiram o leãozinho quando brincava. Vejam como ele avança e despedaça agora que ganhou força. Vocês não se encantaram com as escamas azuladas da serpente? Olhem para o seu veneno. Vejam o que seu ferrão fez àqueles que jamais contemplaram a serpente de bronze para serem curados. Da próxima vez que o inimigo disser, não é coisa grande, respondam, vejam quão grande floresta um pequeno fogo incendeia. Lembrem-no de que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas cresce e se torna grande arbusto. Por acaso, você considera o pecado como uma falha insignificante, algo sem relevância, uma mera brincadeira? Mas veja no que resulta. Não há qualquer divertimento no inferno. Loucos zombam do pecado, o qual é apenas um ovo. Mas quando o ovo se choca e a ave alça voo, verão que terão de rir de modo bem diferente, se é que lhes restará algum riso. Meu Deus, a partir de hoje, ajuda-me a enxergar além do véu que encobre o pecado. E quando Satanás me disser que algo é para meu prazer, que eu me lembre da dor da penalidade que o acompanha. Quando ele me disser que determinada coisa é para o meu proveito, que eu saiba que não pode haver vantagem em ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Que eu entenda que pecar não é brincadeira, pois só um insano espalharia tições e morte e chamaria isso de diversão. Você não sabia que o pecado era tão maligno. Alguns de vocês jamais reconhecerão o quão maligno ele é, até que toda a doçura do mel tenha se afastado de sua boca e a amargura da morte se aposse de suas entranhas. Vocês o considerarão inofensivo até serem feridos irremediavelmente pelo seu aguilhão. E então, será que não há outra forma de ensinar-lhes a maldade do pecado sem lançá-los no inferno, onde não poderão extrair nenhum benefício, mas somente perecer aprendendo tarde demais essa triste lição? Quem dera vocês fossem sábios, insensatos, e que, ao olhar para a fumaça da ruína de outros, aprendessem quão terrível é o pecado que em breve arruinará vocês, como já arruinou a tantos. Acham que Deus feriu Sodoma e não ferirá vocês, bêbados, blasfemos e homens cheios de justiça própria? Não, ele continua o mesmo Deus hoje para castigar o pecado, como era naquele tempo. Repito, enxerguem o horror do seu pecado à luz do fogo do inferno. E enquanto a fumaça sobe para sempre, perguntem-se, persistirei no pecado se esse é o resultado inevitável? Desejarei abraçá-lo se isso implica habitar no fogo consumidor? Quem dera pudéssemos gravar tal verdade em nossos corações. É difícil para mim pregá-la, é ainda mais difícil para vocês aprendê-la. Mas ninguém jamais conhece o amor de Cristo sem antes ter alguma noção da malignidade do pecado. Enquanto o cristão, com o rosto contrito e corado de vergonha, fixa o olhar no lugar onde seu verme não morre e o fogo não se apaga, ele é tomado de temor diante da justiça de Deus. O quê? Deus é assim tão justo? Ele jura, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte dos ímpios, mas antes que ele se converta e viva.
Ele é tão bom que se deleita em misericórdia, e jamais sua alma se mostra tão feliz quanto ao perdoar a transgressão, a iniquidade e o pecado, recebendo seu Efraim em seu peito. Mas será esse mesmo Deus tão inflexivelmente justo? Consentirá que homens feitos à sua imagem sejam destruídos por ele, como se estivessem nas mãos de um cetro de ferro? Entregá-los-á a Tofete, cuja pilha é fogo e lenha em abundância? Será o sopro do Todo-Poderoso a chama que o acende? Pode ele ser um Deus de amor e tratar pecadores desse modo? Então, quão terrivelmente justo ele é, quão severo é esse atributo de justiça impecável. Alguns falam de Deus como se a misericórdia fosse o único atributo do seu caráter, não havendo outro. Mas o Deus das Escrituras deve ser adorado em cada atributo pelo qual se manifesta. Deus é amor, mas saibam disso, ele manifestará sua justiça com esplendor inefável quando afiar a sua espada reluzente e disser: consolar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Meu Deus, quando apareceste no Sinai, tocaste os montes e eles fumegaram. Brasas de fogo iam à tua frente. Tu cavalgaste sobre as asas do vento. Espessa escuridão te cercava. Tua voz era trovão e falaste em relâmpagos. Até Moisés temeu e estremeceu grandemente. O que será então quando vieres punir os ofensores, se assim foste terrível apenas ao dar a lei? Que jamais sintamos o peso do braço eterno quando ele recair sobre a consciência culpada. Que não venhamos a experimentar no corpo e na alma quão rigoroso, quão severo e implacável é esse grandioso Deus que desembainhou sua espada para sempre e a banhou no céu, fazendo este juramento solene de que, de modo algum, poupará o culpado, mas o exterminará por completo e o arruinará para sempre. Admirem a justiça de Deus, reflitam sobre isso amplamente, considerem com que solenidade ela será reivindicada. Quão imenso holocausto de vítimas arderá eternamente em testemunho de sua majestade. Que nossa alma se humilhe e não se vanglorie, mas se prostre aos seus pés e se submeta. Beijai o Filho, para que não se ire e não pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Outra lição me ocorre, e espero que seja mais agradável a alguns corações que ainda não se abalaram com o que foi dito até aqui. Ao olharmos para a destruição dos ímpios, essa reflexão surge em nossa mente. Nós, seu povo, fomos redimidos de tal destruição. Que preço deve ter sido pago para nos resgatar de tamanha calamidade e nos salvar de tal lugar de tormento? Vocês têm ouvido deste púlpito a doutrina da substituição. Como o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os pecados do seu povo, sofrendo em seu lugar e em seu favor. Não dizemos que Cristo suportou o mesmo inferno que caberia ao seu povo, mas ainda mais, ele o suportou infinitamente, algo que criaturas finitas não podem. Afirmamos, com base bíblica, que Cristo experimentou uma dor e uma agonia equivalentes à ira infinita de Deus, aceitas por Deus como substitutas de todas as penas devidas aos pecados de seu povo. Quem pode conceber o que é o tormento de uma sua alma condenada para sempre? Não se trata, lembrem-se, de tormento de uma hora, de um dia, de um mês, de um ano, de um século ou de 1000 anos, mas para sempre. Não é algo que podemos medir. E agora é preciso multiplicar isso por dezenas de milhares, pois Jesus deu a sua vida por muitos e se entregou em resgate pelas suas ovelhas. E não se trata de poucas, mas de uma grande multidão que ninguém pode contar. Bem disse o salmista, figurando o Messias: todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Uma única alma perdida não consegue sentir todas as ondas e vagas, mas Jeová Jesus as sentiu. Somente um Deus poderia suportar o que ele sofreu. Debaixo daquele oceano de fogo tremendo, o poderoso substituto inclinou sua majestosa cabeça. Aquela mesma cabeça que o céu adorava, coroada com eterna glória, inclinou-se ao grande abismo da ira todo-poderosa. E cada onda,
cada gota de cada onda de justa cólera de Deus, devida pelos pecados do seu povo, rolou sobre ele. Reflitam, cristãos, ao ouvirem esse bramido solene, ao escutarem os lamentos dos perdidos, ao tentarem perscrutar aquela terra de morte, enquanto toda a alma se aterroriza com negros presságios de ira, pensem no que deve ter contido o cálice tremendo, os infernos de todo o seu povo, não de forma literal, mas de forma equivalente, condensados nas agonias de uma hora. Ele bebeu e o fez de tal maneira que todo o seu corpo se encheu de sangue fervente. Cada nervo transformou-se em estrada percorrida por carruagens de angústia. Ele bradou: se for possível, afaste de mim este cálice. Mas não era possível, e ele o tomou de modo voluntário. Levou-os aos lábios e continuou bebendo. Seu dorso foi ferido, porém ele não afastou o cálice. Sua cabeça foi coroada de espinhos, mas ele não recuou. Cuspiam-lhe no rosto, escurecido pelos golpes de punhos cerrados. O opróbrio quebrantou seu coração, a vergonha cobriu seu rosto, os demônios zombaram e os homens o escarneceram. Ainda assim, ele prosseguiu bebendo. Trespassaram-lhe as mãos e os pés, deram-lhe vinagre, arrancaram-lhe as vestes, deixando-o nu, sem ninguém para consolá-lo. Mas ele continuou: ó bendito Salvador, até que sorveu cada gota amarga, e virando o cálice de cabeça para baixo, nem mesmo uma só gota negra restava em suas bordas, pois, num trago tremendo de amor, ele tragou a destruição até o fim. Para cada um dos seus escolhidos, ele esvaziou o cálice. Não sobrou dor, nem sofrimento, nem suspiro penal para nenhum deles. Ele sofreu o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Aqui temos um prumo para sondar a profundidade dos sofrimentos do Salvador. Mas quem jogará o prumo e saberá quando ele toca o fundo? Só Deus conhece as aflições do seu Filho amado. Nem mesmo as almas perdidas conseguem compreender plenamente. E enquanto você contempla aquela fumaça ascendente para todo sempre, diga: aleluia, Jesus, pois nos resgataste para Deus pelo teu sangue, e reinaremos para todo sempre. Essa sombria visão que torna pesados meus olhos e coração pressiona-me com peso tremendo enquanto apresento outra verdade. Observem aqui a solenidade do ministério do Evangelho, a responsabilidade de quem o ouve e a necessidade de sermos fervorosos ao tratar das coisas divinas. Será que estou lidando com almas imortais? Então, eu não poderia jamais brincar com isso. Estou conversando com homens que passarão a eternidade no céu ou no inferno. Desperta, ó carne preguiçosa, e não subjugues meu espírito. E tu, minha alma, se enchas do mais alto grau de intensidade de amor e de devoção, para que, de algum modo ou de qualquer modo, as pessoas sejam salvas do fogo vindouro pelo poder do Espírito Santo. Quem me dera pregar como Baxter pregava, aquele homem atormentado por muitas enfermidades, mas plenamente são e lúcido em sua mente, disse que jamais subia ao púlpito sem lágrimas e sem que seus joelhos tremessem, pois tinha de falar por Deus a homens que em breve haveriam de comparecer diante de seu tribunal, e ele próprio haveria de prestar contas de sua pregação. Ó senhores, entrar em uma igreja ou congregação no domingo à noite pode ser para alguns mero entretenimento, mas acreditem, não é entretenimento para nós que pregamos. Não teríamos aceitado tal ofício se ele não tivesse sido imposto a nós. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Mas, se pregamos, ainda assim o terror nos assalta, pois o coração se parte ao pensar em quão grande multidão rejeita o Evangelho, seguindo para os seus campos e seus negócios, e não se dispõe a vir ao banquete do Evangelho para ser saciada. A pregação parecerá coisa terrível ao pregador no seu leito de morte, se não foi fiel. E não parecerá menos terrível para vocês, quando também chegarem ao leito de morte, se tiverem ouvido em vão. Quanto vocês dariam por mais um domingo, por mais um convite, por mais um daqueles sermões cheios de verdade, por outra oportunidade de serem tocados pelo amor divino?
O que dariam quando a morte inexorável lhes disser que sua ampulheta está vazia, que sua vela se apagou e que sua alma precisa partir para se apresentar diante de Deus? Meus irmãos na fé e irmãs também, quão diligentes devemos ser. Lembrem-se, mais uma vez, de que vocês estão lidando com pessoas que em breve cairão no inferno, caso não encontrem misericórdia em Cristo Jesus. Conta-se que Michelangelo, para pintar seu famoso quadro da ressurreição, obteve permissão para ir ao cemitério e, de lá, retirou corpos recém-sepultados, empilhando-os ao lado de sua cama e dormindo entre eles, a fim de preparar sua mente de alguma forma para retratar os terrores daquele grande dia. Não gostaria que fizessem tal coisa, mas vivendo como vivem em meio a almas perdidas, suplico que tomem consciência, de maneira vívida, do perigo iminente de sua ruína. Quando for deitar, lembre-se do desespero e da aflição dos que ousaram viver no pecado e morreram sem esperança. Então, acho que você estará em condição apropriada para pintar esse quadro com vida. Esse quadro que todos nós, espero, nos propusemos a pintar, da conversão de muitas almas por nosso intermédio. Estamos tão apáticos, tão amortecidos. Whitefield costumava dizer: quando penso nessas coisas, desejaria poder me postar no alto de cada carruagem de Londres e pregar àqueles que passam. Não pregamos como se levássemos isso a sério. Receio que, por nossa letargia, acabemos fomentando o ceticismo e que vocês, cristãos, contribuam para estorvar a eficácia da palavra de Deus pela aparente indiferença que demonstram sobre verdades tão eternas. Se o inferno é uma ficção, digam logo e, ao menos, sejam infiéis honestos. Mas, se é real e vocês acreditam nele, despertai, vós que credes, e não deixais pedra sobre pedra, não deixais de empregar qualquer meio pelo qual, sob o poder do Espírito Santo, os pecadores possam ser salvos. Comprometam-se nesta noite, como que com as mãos sobre as pontas do altar. Comprometam-se aí mesmo, onde Deus já os encontrou tantas vezes que, a partir de agora, buscarão, com a ajuda divina, amar o próximo como a si mesmos e provarão tal amor com profunda compaixão, buscando ansiosamente a salvação de suas almas. Essa verdade parece-me clara, escrita em letras de fogo naquela fumaça que se ergue da ruína das almas perdidas. E não se trata somente de pregar, por mais importante que isso seja. Não se trata unicamente de advertir amigos e vizinhos, ainda que jamais devêssemos perder oportunidade de falar do perigo. E falar com mais que apenas fidelidade. Falar com uma intensidade e repetição que só as convicções profundas baseadas na palavra do Senhor e o amor ardente pelas almas podem inspirar. Permitam-me conclamar vocês a seguirem o exemplo que Abraão nos dá. Deus lhe mostrou aquele segredo. Esconderei de Abraão o que estou para fazer. E qual foi a resposta imediata do velho patriarca? Meu pobre irmão, meu pobre Ló, sua esposa, suas filhas e toda a cidade com seus habitantes. 1000 pensamentos de compaixão o invadem. Ele não fica mudo de espanto, antes abre o coração em intercessão e enche sua boca de argumentos. Irmãos e irmãs, esse é o tipo de resposta que sempre devemos ter quando o segredo do Senhor nos é revelado. Vocês não precisam esperar ocasião alguma, já a têm. Oremos, oremos, oremos. Oremos sem cessar. Que o nosso fôlego de oração seja aquecido pelo zelo. Que a súplica seja intensa a ponto de se repetir, como ocorreu com Abraão, cada vez mais fervorosa e ousada, até que cheguemos a estremecer diante do nosso próprio atrevimento. Quem sabe? Sabemos disto, não corremos o risco de ofender a Deus ao clamar por misericórdia, mesmo quando enxergamos a espada de 2 gumes flamejando em sua boca. Você não tem por que impor limites à sua insistência ou conter o ardor de seu fervor. A oração é um fogo que precisa ser atiçado, e a intercessão é uma santa luta na qual só a prática torna alguém habilidoso. Cristãos, alguns de vocês
podem encarar a Sodoma condenada com outros olhos, semelhantes aos de Ló. A Bíblia chama Ló de homem justo, vexado pela conduta perversa dos ímpios. Ele reprovava os sodomitas e os exortava, desejando que não se entregassem tanto à impiedade. Esse era o tipo de homem que ele era. Será que não tenho hoje muitos Lós à minha frente? Entretanto, o pai da fé foi além. Ele vivia longe daqueles atos vis e não frequentava os antros de impiedade. Não achava necessário passar uma noite naquele ninho de devassidão para se familiarizar com seus costumes profanos. Em vez disso, ficou em solo sagrado e orou com o coração cheio de ternura. Multiplicou suas intercessões. A cada oração aquecia-se mais, aproximava-se mais e se tornava mais ousado, até que a própria alma tremesse de temor diante de tamanho risco. Quem sabe, diz ele, se o Senhor poupará a cidade por amor de 10 pessoas justas. Aqui temos um exemplo apropriado para nós. É um exemplo que, confio, não se perderá para alguns de vocês. A coragem para repreender os homens nasce na força de quem se apega a Deus. Quando seu rosto brilhar como o de um anjo, iluminado pelo reflexo do propiciatório, então acontecerá que o zombador não poderá resistir à sabedoria e ao espírito com que você falará. Ó, quão horrível o perigo em que se encontram as almas não convertidas. Conta-se que Jonathan Edwards foi convidado, certa vez, a pregar de forma inesperada. Ele costumava ler seu manuscrito bem próximo aos olhos, num modo de declamação aparentemente pouco apropriado. Ele lia palavra por palavra, mas enquanto lia, um terror se apoderava da congregação. Choros e soluços se ouviam por todos os lados, porque o Espírito Santo estava com ele, e cada palavra penetrava com poder nas almas. Não disponho da eloquência de Edwards, mas se a tivesse, quem sabe eu pudesse levar alguns de vocês a sentir em que estado de perigo se encontram. Vocês estão suspensos sobre as chamas do inferno por uma tábua, e essa tábua está apodrecendo. Estão pendurados sobre a fossa da perdição por uma corda, e cada fibra dessa corda está se rompendo uma a uma. Sua vida é mais frágil que a teia de aranha. Ainda assim, é a única coisa que o separa do mundo do desespero. O mais frágil inseto, enviado pela providência de Deus, pode encerrar sua existência. Vocês não sabem onde, quando, nem como a enfermidade os surpreenderá. A morte pode estar pairando agora mesmo por entre estes bancos, mirando-os como persas. Se Xerxes estivesse aqui hoje, munido de certa compreensão cristã misturada à sua filosofia, de certo à sua tristeza, ao chorar ao ver seu exército, lembrando-se de que em 50 anos todos estariam mortos, seria menor em comparação com a tristeza que sentiria ao pensar que milhares, hoje em igrejas e capelas, e dezenas de milhares que não entraram em igreja alguma, em menos tempo que isso, não apenas estarão mortos, mas condenados. Eis de fato motivo para choro, lamentação e pranto. Vocês estão sobre a beira de um abismo e ainda assim brincam. Conhecem a história do tirano que convidou alguém para um banquete? Quando esse homem chegou, encontrou a mesa cheia de iguarias e uma cadeira posta para sentar-se. Mas acima de sua cabeça pendia uma espada presa por um único fio de cabelo. Por que não comes, homem? O vinho não é rico e saboroso. Enche a taça e bebe alegremente. Mas ele olha para cima. Por que não te serve dessas iguarias deliciosas que enchem a mesa? Que te acontece? Ele ainda olha para cima. E é sábio em fazê-lo, pois toda a sua vida dependia daquele fio. Quem dera vocês fossem tão sensatos quanto ele, pois seguem o seu caminho, comem do bom e do melhor, bebem do mais doce dos vinhos. Mas se esquecem desse fio, dessa espada. A espada de Damocles só podia matar o corpo. Já esta espada pode matar o corpo e a alma e matá-los para sempre. E apenas um fio de cabelo os separa dela. 3. Estou cansado dessa imagem, cansado de fitar essa densa escuridão. Deixe-me, pois, voltar seus olhares a outra direção.
Querem ser salvos? Contemplem aquela pequena colina fora dos muros de Jerusalém. Vejam, Deus se fez homem. Ele carrega o pecado sobre seus ombros. Aqui vem ele, já exausto e cambaleante, com uma trave pesada nas costas. Ele avança penosamente. Retiram-lhe a cruz por um instante, mas o empurram com lanças e aguilhões. E ele voluntariamente segue adiante. Saindo da cidade, enquanto as filhas de Jerusalém choram, eles o lançam de costas sobre o madeiro. Vejo os executores rudes, cada um segurando-lhe uma das mãos ou pés, apertando o prego entre os dentes por um instante, até alinharem aquela bendita mão, e então batem o martelo cravando os cravos nas mãos e nos pés do Filho de Deus. Ele é pregado à cruz. Eles a erguem de maneira abrupta. Há um buraco cavado. Lançam a cruz para dentro dele. Esse tranco desloca todos os seus ossos. Quanta dor ele sente nesse instante em que é levantado entre o céu e a terra. Agora começa um prolongado sofrimento. Assentam-se e zombam dele. Apontam suas feridas. Escarnecem de suas orações. Regozijam-se em suas angústias. É o Filho de Deus que sofre ali. Ele clama, tenho sede. E lhe dão vinagre para beber. Ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Pois o céu está negro sobre a sua cabeça. A febre o consome, sua língua se cola ao céu da boca, ardente como um forno. De todos os seus poros o sangue jorra. Por que descrevo isso? Pois aqui está a sua salvação. Você precisa ter parte nos sofrimentos daquele homem, ou terá de sofrer por si mesmo para sempre. Não deseja tê-lo como substituto? Então lembre-se, quem crê nele não é condenado. Você consegue agora depositar sua confiança nele. Crer nele é confiar. Você entregará a si mesmo a Jesus. Se agora você confiar, seus pecados lhe são perdoados. Sua alma é aceita. Seu estado eterno é abençoado e você está livre da ira vindoura. Siga seu caminho em paz com Deus, de consciência limpa, regozijando-se sempre. Que o Mestre abençoe, ainda que por meio de minha fraqueza de hoje, para o seu proveito, e que nos encontremos no céu para louvor dele. Amém. Feito vento no mar, que se rende ao luar, teu querer me encontrou, fez meu peito seu lar. Tua voz me refaz, como a chuva no chão. Tua luz sobre mim é farol, é canção. Se o Senhor é meu Deus, que mais posso querer? Se o seu nome é paz, nada pode me estremecer. Feito um rio a correr, que não teme o porvir, vou seguro em tuas mãos, sem ter medo de ir. Tuas promessas são flor que não seca ao cair. Teu amor me sustém e me ensina a florir. Se o Senhor é meu Deus,
que mais posso querer? Se o seu nome é paz, nada pode me estremecer. Se preciso for, o céu se abrirá. E se tudo ruir, tua graça reinará.